Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Nosso Senhor está vindo, Ele vem para buscar os seus filhinhos, um dia Ele vai reunir todos os seus filhos, de todos os tempos e de todos os lugares. E nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Deus. Creia, Jesus está voltando. E aliás, se você crê ou não, Ele virá. Se você se preparar para esse dia ou não, Jesus voltará. A diferença é que se você se preparar, se você crer, Jesus virá para a sua salvação. Tomara que você creia. Tomara que você se prepare, nós todos, para que o dia da segunda vinda de Cristo seja um dia de alegria, um dia de realização, seja o início da eternidade para você e para mim. Sempre bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, acompanhando o programa A Voz da Profecia. E por falar em programa A Voz da Profecia, nós não estamos apenas na TV Novo Tempo ou na internet. A Voz da Profecia também está no rádio, Rádio Novo Tempo. Se você não tem Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, na sua região, é só você ouvir pelo computador, não é? Entre no site da Rádio Novo Tempo, ou então você baixa o nosso aplicativo da Rádio Novo Tempo no seu smartphone. Assim você acompanha a programação da Rádio Novo Tempo o dia todo, se você quiser. E o programa A Voz da Profecia na Rádio Novo Tempo, ele é diário. O inédito é apresentado às 4 da manhã, depois tem uma reprise às 10 da manhã, depois às 3 da tarde, depois 9 da noite. Acompanhe A Voz da Profecia na Rádio Novo Tempo. Mas, por enquanto, estamos aqui na TV e é bom estar com você. Você vai ouvir mais músicas do Quarteto Arautos do Rei, você vai ouvir testemunho de gente que foi alcançada e abençoada e transformada pela palavra de Deus. E eu terei, é claro, o prazer de meditar com você num dos textos mais sublimes da Bíblia.
João capítulo 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Meu nome é Solange, eu sou de Araras, interior de São Paulo,
Sou professora, fiquei na função de professora coordenadora e agora já estou no finzinho da carreira, aposentando. E Deus é tão bom que Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que minha mãe ia precisar nesse momento, então Ele preparou tudo. Eu frequento a Igreja do Parque das Árvores, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque das Árvores. É uma bênção, é uma família, né? A família de Cristo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito generosa. E ela tem isso com ela ajuda muito o próximo, sempre gostou de ajudar. Uma pessoa que não fala não, que está sempre pronta, quando as pessoas precisam dela. Eu nunca ouvi minha mãe falar não, não dá para eu fazer. Ela sempre dava um jeitinho de fazer, sempre dá um jeitinho. E sempre ajudou, soube que uma pessoa está precisando de ajuda, como ela é da ASA, ela ia atrás. Se não tivesse alguma coisa ali, às vezes ela tirava dela mesma para poder ajudar. Então ela sempre foi assim disposta a ajudar o próximo. Eu digo que ela sempre fez o bem sem olhar quem. Essa é minha mãe. É a mulher que tem um coração bom, que não fala não, que está sempre disposta. A minha mãe não reclama de nada, não é uma pessoa de reclamar. Ela fala que a gente tem que fazer. E que se a gente não for reconhecido, o que importa é o que Deus sabe da gente. Então ela fazia e sempre fez com muito carinho, muito carinho. Dá estudo bíblico, faz visita, sabe? Ela é envolvida mesmo nos projetos da igreja, sempre foi envolvida. Ela é do Ministério de Louvor, ela é diaconisa-chefe, diretora da ASA. Na verdade, tudo, ela é envolvida com tudo que precisam dela, ela está ali, pronta. Sabe assim, eis-me aqui, ela sempre fala isso. Foi no dia 27 de julho, era meu último dia de trabalho, né, porque depois seriam férias. Eu estava na escola, ela estava na minha casa, sempre me ajudou muito. E ela ligou para mim falando, Sol, a mãe caiu, mas acho que quebrei o braço. Só isso, tranquila. Eu falei, mãe, então eu vou embora e eu te levo no pronto-socorro. Ela falou, acho que vai ter que me levar mesmo. Vim, porque eu trabalho em Leme, vim para casa, nós fomos para o pronto-socorro. E ela foi conversando, fomos conversando, lá dentro a gente conversando. E já tinha tomado uma medicação, já tinha feito o raio-x. Até então, o que tinha comprovado? Só o braço mesmo, o punho que tinha quebrado. E o doutor ainda falou, mas não é caso cirúrgico. Eu já vou pedir para o ortopedista descer e vai engessar, a senhora já vai para casa. Tá bom, aí nós ficamos sentadas conversando, aí eu percebi que ela ficou um pouco quieta e eu falei para ela assim, o que foi, mãe? Ela falou, eu tô com um pouco de ânsia. Aí eu já fiquei preocupada, mandei para minha cunhada, que é da enfermagem, ela falou, às vezes é o remédio que tá dando alguma reação. Mas ela passou muito mal, ela teve uma baixa de consciência, aí já me tiraram de lá, eu ajudei a socorrer, assim, pela graça de Deus, porque eu não sei lidar com essa situação. E eu falei para a enfermeira, deu alguma coisa? Ela falou para mim, deu. Eu falei, é um AVC? Ela fez para mim, acho que não, é outra coisa. Pediu para eu aguardar de novo lá fora, aí o médico plantonista me chamou e ainda ele falou assim, menina, um tombo bobo, eu já estava dando alta para vocês e ela passou mal. Ela teve um sangramento, um hematoma e grave. Ele falou, é grave, ela vai ficar em observação e nós estamos aguardando vaga na UTI. E um dia nós estávamos lá, eu, meu irmão, a minha cunhada, e a médica falou, ela tá bem. Nossa, foi um alívio pra gente, né? Eu falei, ai que bênção. Quando foi no domingo, ela foi encaminhada para UTI. Na terça-feira, e a gente ia na visita. Minha cunhada ia de manhã, ia na hora do almoço que o médico passava com o meu irmão, e eu ia à noite. Meu marido também ia, os amigos da igreja iam. Quando foi na quarta-feira, dia 3 de agosto, nós fomos, eu e meu irmão. E o meu tio foi. Aí meu irmão falou assim, entra com ele, então eu volto à noite. Eu entrei, ela estava dormindo. Não acordou, não acordou, não acordou. Quando eu desci, eu falei pro meu irmão, nossa, Rô, a mãe tá dormindo, ela não acordou. Agora, eu chamei, ele olhou para mim assim preocupado e falou, será que ela entrou em coma? Eu falei, acho que não, porque senão a enfermeira saberia para falar pra gente. À noite, ligaram para ele do hospital, falando que ela entrou em coma, à tardezinha, pedindo autorização para raspar a cabeça, que o médico ia levar para o centro cirúrgico. Fomos para o hospital, ele já autorizou por telefone.
Aí fomos eu, meu irmão, a Luciana, minha cunhada, o meu marido. Aí minha amiga Juliana já foi para lá também, as pessoas começaram a chegar porque eu pedi oração no grupo, né? A gente tem um grupo de oração, tudo. Quando eu coloquei a mensagem no grupo, o meu irmão estava viajando a trabalho, a minha cunhada já mandou para mim, só o Rô tá no grupo. Já ficou preocupada. E ele mandou para mim, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com a mãe? Eu falei, não, só teve uma reação do remédio, porque para não deixar ele nervoso. Mas daí eles chegaram, ele ainda demorou para chegar, e os irmãos da igreja já começaram. O que está acontecendo com a dona Helena? O que aconteceu? Em oração, em oração, em oração. E assim foram os dias. Mas, quando ela piorou, quando ela entrou em coma, teve um dia que a Débora falou, ela criou um grupo que chama Clamor pela Dona Helena. E marcou um dia na igreja para fazer esse clamor. Eu falei, vocês esperam a gente chegar? Eles começaram e eu e meu irmão, a gente estava na UTI. Aí nós viemos e fomos na igreja para participar desse momento de oração mesmo, de clamor. E todo mundo que estava lá, os irmãos que estavam lá, cada um ia na frente e contava uma experiência que tinha tido com a minha mãe. Então foi muito lindo. Ela era uma pessoa, como ela sempre foi muito querida e sempre foi uma pessoa de ajudar o próximo, eu acredito que Deus retribuiu. E tocou o coração dos irmãos, porque os irmãos revezavam com a gente. Um dia, até o médico ficou tocado, porque o médico falou assim, ele conversava com ela e passava a mão no cabelo dela e falava assim, a senhora é muito querida, as pessoas vêm muito aqui e a senhora está reagindo bem e a sua família está feliz e nós também. Porque ele achava, inclusive, que era todo mundo da família. E não é, quer dizer, da família de Cristo, né? Então, a minha mãe, abaixo de Deus, ela é a minha amiga, né? Minha amiga, minha confidente, meu porto seguro, aquela que tá ali, sabe? Que tá ali quando você precisa, sempre tem uma palavra, sempre tem... Ela é uma pessoa de muita fé, uma mulher guerreira de muita fé. E ela sempre diz assim, ó, confia em Deus. Confie e espera o tempo de Deus, que Ele faz aquilo que a gente precisa. Essa é minha mãe. Graças a Deus por sua linda obra, ao conduzir seus filhos sinceros à sua palavra, ao conhecimento do Evangelho Bíblico. E por falar no Evangelho Bíblico, eu tenho aqui um presente para você, que é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. São 15 temas, todos eles baseados nos ensinos do apóstolo Paulo. Esse material, ele tem esse propósito, de levar você a ter uma compreensão cada vez maior do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, sem dúvida, é o maior teólogo do Novo Testamento, o que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo sistematizou a doutrina cristã e aqui tenho o prazer de apresentar 15 temas, todos eles baseados em ensinos de Paulo. Você quer esse DVD? Quer esse presente? Então é só pedir, tá bom? Você pode entrar em contato conosco através do telefone em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção, peça pelo WhatsApp. Só manda mensagem dizendo que você quer o DVD e nossa equipe vai entrar em contato com você. O número 129-8100-1615, ok? Pode ser agora mesmo. Você manda a mensagem e esse material vai chegar às suas mãos para que você possa ter uma compreensão mais profunda e muito maravilhosa dos ensinos de Paulo da Santa Bíblia. A gente vai agora para um rápido intervalo, onde você vai ver aí algumas mensagens que a gente preparou carinhosamente para você, mas logo na sequência eu volto. E nós vamos abrir a palavra do Senhor, como já disse, no Evangelho de João, capítulo 15. Que texto fabuloso! Deus tem uma mensagem para você. A gente se vê já já. Já estamos de volta aqui no seu programa A Voz da Profecia e é hora de estudo da Palavra de Deus. Convido você, antes disso, para a gente fazer uma pequena oração pedindo a orientação do Senhor, ok? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nosso coração se volta a Ti agora, Senhor, e nossa súplica é: concede-nos entendimento da Tua santa palavra. Que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, agora nos guie a toda a verdade. Nós te pedimos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém, amém. Vamos, Evangelho escrito por João, capítulo 15. Estamos em nossa série de estudos baseados no Evangelho de João. Já tivemos vários estudos e temos ainda outros pela frente, porque esse é um Evangelho magnífico. Aliás, toda a palavra de Deus é extraordinária, não é? Cada vez que a gente estuda é como se nós estivéssemos assim, descobrindo novos tesouros, novas preciosidades. Eu me encanto com a palavra de Deus, fico triste porque há muita gente por esse mundo que não conhece e outros que têm um conhecimento superficial e rejeitam a palavra. Mas todos aqueles que buscam a palavra de Deus com sinceridade, procuram estudá-la, não apenas para se desenvolverem culturalmente, intelectualmente, mas estudam a Bíblia na busca da vontade de Deus, da verdade de Deus, tentando encontrar a Deus. Oh, sim! Todos esses que buscam a palavra do Senhor dessa maneira, eles são abençoados por esse livro sagrado, por essa mensagem do céu. Vamos lá, João capítulo 15, verso 1, está escrito assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Simples assim, eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e o meu Pai, Ele é o agricultor. Sabe que em outro momento da história, e eu estou citando agora o Salmo 80, verso 8, Deus apresenta a nação de Israel como sendo uma videira que foi plantada por Deus na região de Canaã. Então, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, eles são comparados a essa videira que Deus plantou na região de Canaã. Lá no Salmo 80, verso 8, está escrito assim: Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Veja, Deus plantou Israel na região de Canaã para que Israel fosse uma luz para as nações vizinhas que viviam imersas no paganismo. Mas, infelizmente, Israel falhou em sua missão. Então, o Pai enviou seu Filho, a videira verdadeira, e ele plantou essa videira verdadeira em Israel. E a partir do ministério de Jesus realizado na região de Israel, a influência desse ministério, a história desse ministério, o amor dessa vida, da vida de Cristo, se espalha pelo mundo inteiro e se torna uma luz para todas as nações. Sabe que os judeus, eles mantinham a ideia de que por sua ligação com a videira de Israel, eles seriam salvos. Eles alcançariam por isso o reino de Deus, porque eles tinham sangue de Abraão, porque eles faziam parte do povo israelita. E Jesus, nesse texto, ele está mostrando para a gente que a salvação depende de uma conexão nossa com Ele. E Jesus disse que o Pai, Ele é o agricultor celeste. O Pai acompanha todo o processo, todo o plano da salvação, todo o processo da salvação. O Pai está junto, assim como o Espírito Santo, é claro, nessa obra da nossa salvação. Vou ler agora os versos 2 e 3. Está escrito assim, é João 15, versos 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, disse Jesus, Ele o corta, ou seja, o Pai corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse, olha, todo ramo que, conforme está escrito aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Nós, os discípulos de Cristo, nós somos representados como ramos dessa videira verdadeira. Assim como os ramos, eles são dependentes da videira para que possam viver, para que possam frutificar. O cristão, ele é dependente de Cristo para ter uma vida espiritual vitoriosa e frutífera. Mas Jesus disse assim, olha, todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai então corta. E veja aqui no verso 6, também há algo a respeito disso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se nós estamos nele, mas não produzimos frutos, Jesus diz, o Pai nos corta, e nós secamos, e nós morremos, e nós nos perdemos. Significa que muitos poderão estar próximos de Jesus, eu diria assim, próximos do altar, mas na verdade longe de Deus. Poderiam estar ali aparentemente unidos, mas não verdadeiramente ligados, não dependentes. São aqueles que estão perto de Cristo, mas não permanecem em Cristo. Eu poderia dizer que uma dedicação eventual aos interesses religiosos não é suficiente. Inclusive o apóstolo Paulo disse isso, que nos últimos dias, e cremos, essa é uma profecia que se cumpra nos nossos dias, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Paulo diz que nos últimos dias muitos homens teriam a forma de piedade, faltando-lhes o poder, aparência de piedade. Aparentemente são cristãos, aparentemente estão ligados a Cristo, mas na verdade não estão completamente ligados, não estão verdadeiramente conectados com o Senhor, tendo forma de piedade, faltando-lhes, entretanto, o poder. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 5. Mas Jesus disse assim, aquele que dá fruto, então o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos adverte, ela nos educa, para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja maduro, para que o homem de Deus possa realizar toda boa obra. Oh, bendita palavra do Senhor, palavra inspirada por Deus, com o propósito de nos educar, de nos orientar, de nos ensinar no caminho da justiça. Usando a expressão de Jesus, a palavra de Deus nos limpa. Bendita palavra. Nós somos, Deus nos limpa, eu poderia dizer assim, através da palavra e também muitas vezes através dos testes e das provações da vida. Você sabe disso, não é? O nosso caráter, ele é purificado. Muitas vezes nos embates da vida, nas dificuldades da vida, pelas quais nós todos passamos. Assim Deus purifica o caráter dos seus filhos. Voltando a João, capítulo 15, agora versos 4 e 5. Eu acho que esses dois versos estão no centro da mensagem de Jesus. Ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Durante 12 vezes, aqui nesse capítulo 15 de João, Jesus usa o verbo permanecer, sempre com a mesma ideia de que nós devemos permanecer nele, nós devemos estar ligados a ele, ligados completamente a ele. A nossa conexão com Cristo, ela não deve cair nunca, ela não deve desaparecer nunca, pelo contrário, a nossa conexão com Cristo deve ser contínua, permanente, ininterrupta. E Jesus promete, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então, disse Jesus, vocês darão muitos frutos, mas sem mim vocês não poderão fazer nada. Esse é um chamado de Deus, para que nós tenhamos uma vida de comunhão, de relacionamento com Ele, para que nós tenhamos uma conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado disso, Jesus falou, vocês darão muitos frutos. Ou seja, vocês terão uma vida cristã vitoriosa, vocês vão praticar boas obras, vocês vão viver em santidade. A vida de vocês será uma luz e uma bênção para os semelhantes de vocês. Acredite, meu amigo, minha amiga, cristianismo é, em essência, um relacionamento com Cristo.
Há pessoas que associam o cristianismo muito mais a um comportamento, a uma mudança assim, de atitude, de conduta, do que um relacionamento com o Senhor. Mas creia, o cristianismo é, acima de tudo, um relacionamento com Cristo. Algumas pessoas se perguntam assim, aos olhos de Deus justo, é aquele que crê em Deus ou aquele que faz a vontade de Deus? Serão salvos por Deus aqueles que aceitam a sua bendita graça ou aqueles que obedecem à sua santa lei? Afinal de contas, a salvação é obtida pelo homem por meio da fé ou através das boas obras? E sabe que tem gente que pensa que há conflito nessa questão aí. Há pessoas que não conseguem harmonizar a lei e a graça, as boas obras com a fé. Há pessoas que vivem uma dificuldade de entender esse assunto, mas eu posso lhe dizer com toda a convicção, não há conflito entre a lei de Deus e a graça de Deus, entre as boas obras e a fé. E um texto clássico que eu não posso deixar de ler agora, e tenho até aqui marcado na minha Bíblia, está em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e vou ler os versos de 8 a 10. Olha só o que está escrito. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E agora no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, diz Paulo, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. Esse texto é muito rico, não é? É muito lindo. Nunca pense que você será salvo porque você pratica boas obras. Por mais que você faça coisas boas, por mais que você seja uma pessoa assim muito fiel, muito caridosa, muito generosa, uma pessoa moralmente muito correta, por mais que você seja sensível aos seus semelhantes, por mais que você seja uma pessoa servidora, tudo isso é lindo, tudo isso é virtuoso, mas não pense que você vai obter a salvação por causa disso. Até porque se a salvação fosse obtida por conta das nossas boas obras, se nós conquistássemos a salvação através do que nós fazemos, então você acredite, nós não conquistaríamos a salvação. Nós nunca mereceríamos a salvação. Porque por mais que a gente faça coisas boas, nossas boas obras estão sempre manchadas pelo pecado, sempre manchadas pela nossa natureza que é essencialmente egoísta, orgulhosa e muitas vezes falsa. Então Paulo diz assim, ei, pela graça é que você é salvo. A graça é o favor imerecido de Deus concedido a nós. Se não fosse pela graça de Deus, nenhum de nós teria o direito nem de se aproximar da porta do céu, quanto mais de entrar. Pela graça sois salvos, diz Paulo, mediante a fé. Eu poderia dizer que a fé é a resposta humana à iniciativa divina. A graça divina é a causa da nossa salvação. A fé é o meio através do qual nós nos apropriamos da graça do Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, diz Paulo, olha, não vem de vós. Não fique se achando, pensando que você vai ser salvo porque você merece, porque você é bom, porque você faz coisas boas. Isso não vem de vós, Paulo diz assim, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique, como já disse, se achando, pensando que é melhor do que os outros, pensando que porque faz uma coisa ou outra certa, ou uma coisa ou outra boa, está sendo merecedor da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente precisa entender o texto do verso 10. Quando Paulo diz assim, pois somos feitura dele, ou seja, nós somos criação dele. Na verdade, nós somos recriados por ele.
Aqui ele está falando a respeito das pessoas que são convertidas, que já nasceram de novo, que estão no caminho do Senhor, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou sim, as boas obras, elas fazem parte da vida cristã. Não podemos, sob hipótese alguma, negar isso. Repito, as boas obras fazem parte da vida cristã. No entanto, as boas obras, elas não são a causa de nossa salvação. A causa de nossa salvação é a graça do Senhor. O meio pelo qual nos apropriamos da graça do Senhor é a fé. As boas obras, elas são o efeito, o resultado. Elas são consequências naturais de nós estarmos salvos em Cristo. Por isso que a gente pode afirmar que as boas obras não são para a salvação, mas as boas obras são para os salvos. As boas obras acompanham aqueles que verdadeiramente estão salvos. As boas obras fazem parte da vida cristã. Foi por isso que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, então vocês darão muitos frutos. Não serão os poucos frutos que vocês vão tentar produzir para assim conquistar a salvação, ou quem sabe para se promoverem diante das pessoas como se fossem melhores do que elas, ou como se fossem seres especiais, muito generosos, muito caridosos, muito corretos. Não. Vocês não vão produzir essas poucas boas obras numa tentativa egoísta de alcançarem o favor de Deus. Vocês, disse Jesus, vão produzir muitos frutos. Na verdade, esses frutos são resultantes da presença de Cristo em nós, de nossa conexão com o nosso Senhor. Quando nós estamos ligados à videira verdadeira, é a videira verdadeira que alimenta os seus ramos. É pela vida da videira verdadeira que nós, os ramos, produzimos. E Jesus disse que nós produzimos muitos frutos. Como é linda a palavra do Senhor, não é? Como é maravilhoso. Tem muita gente por aí desejosa de produzir frutos, mas eu penso que estão produzindo frutos, eu poderia dizer assim, frutos artificiais. Você já viu frutos artificiais? Já viu, não é? Geralmente os frutos artificiais, eles são assim como as flores artificiais. A gente pode até se encantar de longe, mas de perto a gente se decepciona. Quando eu falo isso, eu me lembro uma vez, olha, isso faz tempo, hein? Eu era criança ainda. Uma vez, quando fui visitar a minha avó materna, lá no sítio que ela vivia, ela hoje já descansa no Senhor. A minha avó materna vivia num pequeno sítio, próximo à cidade de Tremedal, que fica no interior da Bahia, na região da Caatinga, no sertão baiano. E eu morava com os meus pais em Vitória da Conquista, que é a minha cidade natal, e a pacata cidade de Tremedal está a uns 80 quilômetros de Vitória da Conquista. Então, pelo menos 2 vezes no ano, eu, os meus pais, meus irmãos, nós íamos visitar a minha avó lá no sítio próximo à cidade de Tremedal. E eu me lembro que eu e meus irmãos, nós gostávamos muito de ir, especialmente no final do ano, dezembro ou talvez ali em janeiro, porque nessa época chove bastante lá. Então havia sempre muitas frutas e nós nos deliciávamos. Mas quando nós íamos visitar a minha avó materna no meio do ano, aí não era assim muito legal, porque nessa época não chove, quase não chove. Então a gente não tinha muito ali, muita diversão e também não tinha muitas frutas para a gente saborear. Eu me lembro uma vez, em pleno meio do ano, época da seca, quando nós fomos visitar a minha avó. E aí cheguei com os meus irmãos e meus pais à casa dela e uma coisa chamou muito a minha atenção. Bem no meio da sala, em cima de uma mesa ali da sala, havia um vaso assim bem bonito, uma fruteira que estava cheia de frutas, mas muitas frutas, e frutas lindas, aparentemente assim, muito saborosas, peras, pêssegos, uvas, maçãs, frutas que não eram comuns ali na região, frutas que não eram produzidas ali, ainda mais no meio do ano. Então, quando eu vi todas aquelas frutas, eu pensei, uau, coisa aqui está diferente.
O negócio mudou e eu fiquei muito empolgado. Mas logo eu percebi que a minha avó estava cuidando ali da sua fruteira, das suas frutas, ela estava de olho para que os seus netinhos, que não eram nada fáceis, não mexessem, porque estava assim tudo muito bonito. Mas olha aqui uma coisa, um dia, no primeiro vacilo que a velhinha deu, eu corri e catei uma pera. Peguei a pera e me escondi atrás de uma parede. Só que assim que eu peguei a pera, eu senti algo estranho. Estava muito leve. E aí eu cheguei atrás da parede e dei uma apertadinha na pera e fez assim, plef. E aí eu cheirei um cheiro de plástico, enjoativo. Que decepção. É assim, os frutos artificiais, eles impressionam à distância, mas eles decepcionam quando você está próximo deles. Assim também são aqueles cristãos que não estão conectados a Cristo, mas ainda assim eles procuram praticar boas obras. Você vê essas pessoas fazendo coisas boas e quando você não as conhece de perto, quando você não convive com elas, você pode até se impressionar e dizer, mas olha que cristão exemplar, olha que comportamento maravilhoso. No entanto, quando você começa a conviver com essa pessoa, quando você passa a andar com ela, você se decepciona, porque você percebe que essas boas obras estão manchadas de orgulho, de egoísmo, de interesses próprios, de segundas intenções. Você compreende? São como frutos artificiais, que impressionam de longe, mas de perto decepcionam. O Senhor Jesus está chamando a você e a mim para que nós tenhamos uma genuína conexão com Ele. Uma conexão tão profunda e tão verdadeira, ao ponto de o poder de Cristo se aperfeiçoar em nossa fraqueza e nos transformar, para que nós possamos produzir muitos frutos. Lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Claro que aqui Jesus está falando no sentido espiritual, porque tem tanta gente por aí que nem confia em Deus, nem crê que Deus existe e faz tantas coisas, não é? Ora, tem gente que não crê em Deus e mesmo assim estuda, se desenvolve intelectualmente e consegue um bom emprego. Tem gente que nem confia em Deus, não crê que Deus existe e ainda assim se casa, forma uma linda família. Há muitas coisas nessa vida que a gente pode fazer sem Deus. Quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, Jesus está falando no sentido espiritual. Sem verdadeiramente estarmos conectados a Cristo, que é a videira verdadeira, nós nunca teremos uma vida espiritual consistente, sólida e vitoriosa. Nós viveremos a periferia do cristianismo, mas nós não viveremos o cristianismo na sua essência, porque, como já disse, a essência do cristianismo é um maravilhoso relacionamento com o nosso Salvador. O comportamento ok do cristão é resultante dele estar ligado a Cristo e Cristo está com ele. Esse texto de João é muito lindo, não é? Esse texto de João é muito poderoso. Eu quero ler um pouquinho mais com você, aqui João capítulo 15, agora a partir do verso 7, Jesus diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É claro que nesse caso nossos pedidos, eles estarão em harmonia com a vontade de Deus, porque nossa vontade estará santificada pela presença de Cristo em nós. E Jesus disse mais, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O Pai é o agricultor celestial, e a alegria do agricultor é ver a sua lavoura produzir, não é? É ver o seu pomar produzindo muitos frutos. Então, Jesus disse que quando nós produzimos muitos frutos, o nosso Pai Celestial é glorificado e assim nós nos tornamos seus discípulos. Não basta ser fã de Jesus, não basta ser um admirador dele. Eu posso lhe dizer que nesse mundo há muitos fãs de Jesus. Está assim, Posso dizer que está dando de cacho aí. Quantos fãs de Jesus existem no mundo, mas quantos são verdadeiramente discípulos de Cristo? Não basta ser fã de Jesus, não basta ser um admirador de Jesus, é preciso ser discípulo dele. E o discípulo de Cristo é aquele que está verdadeiramente ligado a Cristo, é aquele que tem essa conexão vital com o Senhor em todos os momentos. E aí do verso 10 em diante, você vai ver que Jesus
fala a respeito do fato de que se nós realmente o amamos e estamos ligados a Ele, nós viveremos uma vida de obediência e nós vamos obedecê-lo, não como servos, mas como amigos do Senhor. Porque uma vez que nós somos amigos do Senhor, então nós conhecemos a vontade do Senhor e nós estamos ligados a Ele pela fé. Jesus adverte, se você ler os próximos versos, que devido a essa nossa ligação com Ele, o mundo vai nos odiar. Mas Jesus consola dizendo assim, fiquem tranquilos, o Espírito Santo vai ajudar vocês, o Espírito Santo não vai deixar vocês em momento algum. E por falar em deixar, eu não posso deixar de ler o verso 11, que é tão lindo, está escrito assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu gosto disso. Quando Jesus diz assim, olha, eu tenho dito isso para vocês, eu tenho ensinado para vocês que vocês devem permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Eu tenho ensinado para vocês que sem mim vocês não podem fazer nada, mas comigo vocês darão muitos frutos. E eu tenho ensinado isso para vocês, para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria do cristão se torna completa quando ele verdadeiramente está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Quem permanece nele, num relacionamento de amor e amizade, então Jesus diz, desfruta a alegria completa. Torna-se uma pessoa feliz e realizada, apesar de todos os problemas, os percalços, os reveses da vida. Quando você está ligado a Cristo, a alegria de Cristo no seu coração é tão grande que mesmo sofrendo as dificuldades da vida, a gente tem paz, a gente tem esperança, a gente tem uma alegria perene. Louvado seja o nome do Senhor. Outro dia, conversando com um amigo pastor, ele me falou de um irmão da igreja dele que cultiva muitas frutas e tem, assim, muitos pomares. E eles um dia falavam sobre a questão da uva. E ele mencionava o fato de que, às vezes, comprava no supermercado umas uvas que julgava serem muito doces, muito boas, mas eram, assim, muito azedas. E então, quando esse meu amigo conversava com esse irmão agricultor, o irmão lhe disse assim, pastor, sabe de uma coisa? Essas uvas azedas, via de regra, elas foram tiradas do pé muito cedo. As uvas mais doces são as que permanecem mais tempo na videira. E aí, pronto. A aplicação espiritual agora é inevitável, não é? Permaneça na videira para que você seja uma uva doce. Permaneça na videira para que você seja uma pessoa feliz. Ou há tantas uvas amargas por aí. Há tantas pessoas que se consideram cristãs, mas são tão infelizes, são tão impacientes, tão preconceituosas, tão intolerantes, tão arrogantes às vezes. Permaneça na videira, permaneça ligado a Jesus, você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa realizada, apesar das dificuldades da vida, você vai ter alegria completa, como disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos de música? Agora o quarteto Arautos do Rei entra em nosso cenário e canta, para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus. E a música é muito especial, essa música é uma oração, é um clamor nosso, para que o Espírito Santo, para que Jesus Cristo, para que o Pai, para que a Santíssima Trindade habite em nós e nos conduza no meio das lutas da vida. Ouça essa linda oração cantada pelo quarteto Arautos do Rei. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, com o teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa
pois me encontro em duras provas e tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. E habita em mim, habita em o meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Muito obrigado, amigos queridos do Quarteto Arautos do Rei, por essa oração tão linda cantada. Deus seja louvado. Eu tenho certeza que o Senhor tem prazer a ouvir uma oração como essa, quando nós clamamos a Ele, que habite em nós, que permaneça em nós, a fim de que nós permaneçamos nele. Jesus tem prazer quando ouve uma oração assim, e certamente nós somos atendidos. A bênção espiritual que nós pedimos, nós recebemos, porque Deus tem prazer em ouvir esta oração e atendê-la. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Jesus disse, está aqui no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para nós obtermos a vida eterna, nós precisamos conhecer a Deus. E olha, esse conhecimento de Deus aqui não é apenas ter informação sobre Deus, mas é relacionar-se com Ele. É conhecê-lo num convívio contínuo, diário, pessoal e permanente. Que Deus lhe abençoe. Permaneça em Cristo para que Cristo permaneça em você. Assim você vai produzir muitos frutos. Assim Deus vai usar você para a glória do seu nome. E você será uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, e você vai abençoar outras pessoas, porque você está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que quando nós estamos nele, a nossa alegria é completa, apesar das tristezas da vida. Deus lhe abençoe. O chamado hoje, da mensagem de hoje, é este: venha para Cristo e permaneça relacionado com Cristo todos os dias. Assim você será uma pessoa feliz e abençoada. Vamos orar. Ó Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, pelo privilégio de abrir e compartilhar a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a entendermos essa mensagem, de que a essência do cristianismo é um relacionamento com Cristo. E o nosso comportamento, os bons frutos e muitos frutos, eles vêm como resultado da Tua presença, convertendo o nosso coração, transformando a nossa natureza. Converte-nos, Senhor, transforma-nos, ajuda-nos, a fim de que nós vivamos para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado por mais uma vez você estar conosco. E que cada dia os seus passos sejam guiados pelo nosso maravilhoso Deus e você tenha uma vida de conexão ininterrupta com o Senhor. Combinado? A gente se vê. Um abraço. Tchau.